bem com vocês? Eu sou Luciana, aqui do canal Luartes 2020. Vocês estão bem? Eu estou ótima, graças a Deus. Meus amores, hoje o vídeo é mega especial. Está rolando aí, ó, uma hashtag que quem inventou esta hashtag, a idealizadora dela, foi Neide Artes Crochê. Eu deixei anotadinho aqui para não falar o nome da amiga errado, certo? Neide Artes Crochê. Ela idealizou aí esta hashtag, que é sua trajetória no crochê. E aí, eu fui desafiada pela amiga Vanessa Atelier do Crochê para vir aqui participar. E o que consiste esta hashtag? É responder a 10 perguntinhas, todas relacionadas ao crochê e à minha vida. Então, ó, eu já vou dar início aqui respondendo a essas perguntas. E fiquem aí, observem tudo atento. E lá no final eu vou desafiar 4 amigas que também terão que responder a essas tais perguntinhas. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Deixei tudo anotadinho. Com quantos anos você aprendeu o crochê? Então, eu já falei aí em alguns vídeos, né, em lives, que eu aprendi a fazer o crochê por volta dos meus 7 anos. Aprendi sozinha, tá bom? Eu não me recordo de ter visto ninguém, tá? Nessa época aí, eu tô com 42 anos, então assim, há 35 anos, não tinha essa história de internet, né? Essa facilidade que hoje nós encontramos. No máximo, tinha ali revistas, né? Que ensinava a fazer os pontos, tudo mais. Mas eu não tinha revista, tá? Não tinha acesso a revistas. Então, assim, eu não me recordo de ter visto ninguém, tá, crochetando, mas eu sei que eu aprendi, eu me recordo até mesmo do dia que eu aprendi, tá? Foi um dia assim de inverno, assim, tava eu com a minha tia e mais umas 2 crianças ou 3, a minha tia é 3 anos mais velha que eu, e eu achei na rua meia agulha, de verdade, uma agulha de crochê quebrada ao meio, tá? Então foi com a metade de uma agulha que eu aprendi a fazer o crochê. Eu arrumei barbante, aqueles barbantes que se usava para amarrar pão, tá? Quem é mais aí, tem um pouquinho mais de idade, deve lembrar, né, que os pães eram embalados e amarradinhos com barbante. E foi assim, eu comecei a fazer trancinhas, tá? E treinava também com o próprio dedo, desse jeito aqui, gente, ó. Pegava assim, ó, olha como dá. Ó, tá vendo? Calma aí, deixa eu só mostrar, né, já que eu falei que fazia, né? Ó. Você fazendo assim, você faz a trancinha. Claro que a famosa correntinha, né? Claro que ela fica bem maior, não é mesmo? Porque você não tá manuseando a agulha. Mas enfim, olhem aqui. Dá pra fazer. Era isso que eu fazia. Dessa forma aqui, eu aprendi a fazer as trancinhas e já achava assim, nossa, já sei crochetar. Mas assim, isso com 7 anos. Aí com 8, eu conheci uma amiga, né, ela é amiga assim da família até hoje, tá, a Márcia, e ela foi quem me ensinou a unir os pontos, a passar de uma carreira para outra, o que seria ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo, tudo isso, a contar os pontos, tá? Porque eu fazia assim, né, do meu jeito, do jeito que eu achava que estava certo, achava lindo, né, mas não é assim. Mas para quem está iniciando, né, uma correntinha já é, né, motivo de muita satisfação. Enfim, então eu aprendi aí, eu digo que em volta aí dos 7 e 8 anos, tá bom? Vamos lá. Alguém te ensinou a fazer o crochê? Então, eu acabei já respondendo essa pergunta, não é mesmo? Eu aprendi sozinha os primeiros pontinhos, tá? Como eu falei, né? A trancinha, né? Toda desengonçadinha ali, mas eu aprendi sozinha. Mas aí os pontos mesmo, né? Como contar tudo mais, foi a Márcia, tá bom? Ó, beijo pra Márcia Regina.
Qual foi a sensação de fazer a primeira peça? Então, vamos lá. Quando eu fiz aquela trancinha lá toda desengonçada, com a própria mão e também utilizando aquela metade de agulha, eu fiquei muito feliz, tá? Eu lembro que eu fiquei assim, muito feliz. Eu usava aquela trancinha, eu fiz assim, uma trancinha quilométrica, sabe? E eu usava ela pra botar na cintura, fazer de cintinho, amarrar no cabelo. Eu era muito criança, né? Com 7 anos. Então, assim, eu usava aquela trancinha ali por muitas vezes, assim, né? E foi um motivo de muita satisfação, tá? Mas, assim, vamos falar, assim, propriamente uma peça de crochê, aí foi por volta dos 8 anos, tá? Depois que eu conheci a Márcia, que ela me ensinou tudo mais, o que aconteceu? Eu já falei também aqui, né, de outras vezes em live, em vídeo, que eu sempre fiz crochê com fins financeiros, tá? Então, assim, desde pequena eu comecei a trabalhar e foi exatamente com o crochê. Só um minuto. Então vamos lá. Por volta dos 8 anos eu comecei mesmo a montar as minhas peças, né, de crochê. Na época a gente não falava assim, as pessoas não falavam em suplar, né? Falava assim toalhinhas. Então existia muito, assim, montar jogos assim com uma toalha maior, né? E outras 4 ou 3 menores, tá? Então se usava uma maiorzinha para o centro assim da mesa, tudo mais, e outros menores em que as pessoas espalhavam pela casa, em estantes, né, onde quisesse, né, utilizar. Hoje a gente enxerga aí essas toalhinhas como os suplais, né? Mas antigamente se falava jogo de toalhinha, né, composto por 5 peças, 4 peças. Então assim, foi nessa época aí, tá, de 8 anos que eu comecei a montar, né, esses jogos e vender. Tá bom? Então, assim, eu me senti muito feliz, porque através do meu trabalho, eu já conseguia, né, faturar aí uma graninha. Qual a peça mais difícil de aprender? Deixa eu ver. Olha, eu não sei, assim, estipular uma peça difícil de aprender, porque graças a Deus, tudo que eu me disponho a aprender, eu consigo. Tá? Então, assim, né, tem peças até que requer mais detalhes, né, mais tempo, mais dedicação, mas no final eu consigo. Então, mas como tem que responder uma, então eu vou colocar aqui, que eu já venho falando dela também, né, que é os jogos de banheiro de coruja, tá? São essas peças aí, tá? Do que compõe aí o jogo de banheiro. Por quê? Gente, o corpinho da coruja eu acho que não é difícil não, mas o que deve pegar para fazer, que deve se tornar assim um pouco mais difícil, né? São aquelas partes assim dos olhos da coruja, sabe? Eu acho que se torna um pouquinho mais difícil por ser pontinhos fechados, né? Todo composto de ponto alto ou ponto baixo. Acho que fica mais ou menos assim, né? Ó, essa parte aqui, tá vendo? Então, se você fazer um círculo assim, totalmente... Então, respondido aí sobre a peça assim, que seria mais difícil, eu acho que no momento seria esses jogos de banheiro de coruja, tá bom? Então vamos lá. Qual a peça que você só faz pagando bem? Eu acho que vestuário, tá? Eu acho que vestuário assim de forma geral. Tá? Porque eu vejo assim que a minha produção ela é muito mais rápida produzindo moda casa, tá? Tapetes, supplies, né? Jogos de banheiro, de cozinha, enfim. Quando se trata assim de vestimenta, eu já fico um pouquinho travada, porque esbarra aí na questão do manequim, entendeu? Cada pessoa veste um tamanho diferente e tal, isso aí me incomoda um pouco. Então, se for para escolher assim, uma peça, eu faço, mas se me pagar legal, seria vestuário, tá bom? Qual peça mais difícil de vender? Ai, Jesus! Bom, estamos aí passando aí por uma fase, né? Eu, pelo menos, né? Eu digo de mim, estou aí passando por uma fase aí onde eu não estou vendendo muitas coisas, tá bom? Mas eu acho que se for para eleger uma peça assim bem difícil de vender, eu acho que seria aqueles jogos de banheiro bem completo, sabe? Bem completo. Um jogo aí com 4 peças, 5 peças, composto desse jeito. Capa da descarga, tampa do vaso, os 2 tapetinhos do chão e mais o porta-papel.
Não adianta fazer assim esse jogo completão, que eu acho que vai dificultar na hora da venda, porque o valor vai ser mais elevado, entendeu? Por ser 5 peças. Então eu acho que fica aí, tá? As outras peças eu acabo que tem uma facilidade para vender, tá? Claro, explicando, né, que por essa fase aí que estamos passando está difícil, mas eu consigo vender, tá bom? Explique o início da sua trajetória no crochê. Então, esse início aí tá esbarrado lá, né? Ele se encontra na primeira pergunta aí, que é com quantos anos eu comecei a fazer e tudo mais. Eu já disse que foi aí por volta de 7, 8 anos, né? Mas aí como que o crochê entrou na minha vida mesmo, né? Foi justamente pelo lado financeiro, tá bom? Eu não vou mentir dizendo que foi porque, foi por outros motivos, sendo que não foi. Foi justamente pelo lado financeiro, tá? Eu precisava, mesmo com 8 anos, eu já entendia que eu precisava ter um dinheiro, né, para custear os meus estudos, tudo mais. Eu já tinha essa compreensão desde 8 anos de idade, né? A questão de merenda, de passagem, tudo mais. Então, assim, eu investia nisso. Tá? Eu investia nesses joguinhos aí de crochê, de 5 peças. Então foi desse jeito que o crochê entrou na minha história, na minha vida, tá bom? E de lá pra cá, né, eu não parei mais de fazer crochê. Teve tempos, né, em que eu trabalho com outros artesanatos, então assim, teve tempos que eu priorizei outros artesanatos, mas o crochê sempre fez parte da minha história, da minha vida, desde que eu me entendo por gente aí, por 7, 8 anos de idade. Vamos lá. Hoje, como você vê o crochê na sua vida? Então, hoje o crochê tá como a minha fonte de renda principal, tá bom? Eu realmente estou aí investindo nesse trabalho, no crochê, tá? No ateliê, nas compras de barbante, nas produções, porque o meu trabalho hoje, tá? Falando em março de 2021, hoje o meu trabalho é o crochê. Então, assim, eu tento, né, retirar do crochê uma renda para estar ajudando, né, na questão financeira mesmo de dentro de casa, né, eu e meu esposo, tudo mais. Então, assim, o crochê tá fazendo parte da minha vida hoje como uma renda principal, tá bom? Você já fez alguma peça que quando ficou pronta, você não acreditou que havia feito? Assim, gente, a maioria das peças que eu faço, quando eu termino, eu me encanto, tá? Pouquíssimas foram as vezes que eu fiz uma peça e que no final eu falei assim, ai, não gostei. Por quê? Porque no decorrer da produção, se eu já não estou ali satisfeita com alguma coisa, eu já mudo. Mudo a cor, mudo o ponto, entendeu? Então, assim, para que no final eu fique satisfeita com a minha produção. Mas, já que é para eleger uma peça, né, eu vou eleger o jogo de melancia, tá bom? O jogo de melancia, aquela passadeira grande, né, com 2 tapetes. Por quê? Porque eu fiquei meses, tá? Eu acho que 3 ou 4 meses esperando a bendita cor vermelha chegar, tá? Consegui comprar ano passado para produzir esse jogo. E quando eu fiz, eu não fiz apenas um, eu fiz logo 2 jogos de uma vez só. E depois que eu vendi os 2, eu fiz mais 2, tá? Mais 2, mais 3. Então, assim, e se fizesse hoje, eu também elegeria ele, tá? Porque realmente é um jogo, assim, muito bonito, que fica com uma aparência maravilhosa, sabe? Aquele jogo que, pá! Entendeu? Você mostra para a cliente e ela gosta muito. Então, eu elejo esse jogo de melancia, tá bom? Hoje, falando de hoje, quantos anos você faz crochê profissionalmente? Desde os meus 7 anos. Então, tirando 7 aí que eu fazia somente trancinha e tudo mais, desde os meus 8 anos, tá bom? Eu já vou fazer 43 anos, então já tem aí, ó, 35 anos que eu faço o crochê profissionalmente, ou seja, com fins lucrativos, tá bom? Com fins financeiros. Meus amores, foi fácil, né? Foi fácil, tá? Responder essas perguntas, porque eu vivo realmente o artesanato, eu vivo o crochê, tá? Ele faz parte aqui da minha vida, da minha casa, eu tenho crochê na minha casa, ó, utilizo. Então, assim, é muito fácil falar do que a gente faz e do que a gente gosta, tá bom? Espero que vocês tenham aí compreendido todas as respostas. Vocês podem deixar aqui, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui os seus comentários, as suas perguntas, que eu terei muito
muita satisfação em respondê-las, tá bom? E agora eu vou desafiar as 4 amigas, que são elas. Vamos lá. Aline, do ateliê... O ateliê vem depois. Aline, do crochê da Carioca, tá bom? Ileana Santos Crochê, é a minha segunda desafiada. Edjânia Crochê, a minha terceira desafiada. E a Nádia, do crochê com agulha 3,5, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo todas as 6 descrições, tá bom? Aqui nas descrições eu vou deixar os 6 links da idealizadora da hashtag, por quem eu fui desafiada, tá bom? Então são elas, a Neide e a Vanessa, e também, ó, as 4 amigas que estão sendo desafiadas agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí das minhas respostas, tá bom? Fiquem todos com Deus. E se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, se inscreva, faça aí, ó, ajude a minha família crescer, tá bom? Então, ó, beijos e até a próxima. Tchau! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lu Francisco 2020. Meus amores, eu estou mega feliz porque eu fui novamente desafiada em uma hashtag. Isso mesmo, existe aí uma hashtag bem bacana que é a hashtag Sua Trajetória no Crochê. Sua Trajetória no Crochê. E eu já fui desafiada uma vez lá no início de março, eu fui desafiada nessa hashtag, mas novamente eu fui desafiada. E agora eu fui desafiada pela Dani Crochê, tá? Uma queridona, amiga mesmo, tá sempre aqui presente aqui nos meus vídeos, comentando, deixando joinha, participando das lives. Então, eu jamais, né, negaria esse desafio, certo? Mas essa hashtag, ela foi idealizada não pela Dani, tá? É uma hashtag que já está famosa aqui na plataforma, está bombando. E ela foi idealizada pela querida Neide Artes Crochê, tá bom? Ela foi a idealizadora. E a Dani Crochê me desafiou. Só que, como eu já respondi todas aquelas perguntinhas, eu busquei lá nos meus arquivos a mesma resposta, né? O mesmo vídeo, o pedacinho aonde eu respondo todas as perguntas e vou deixar aqui para vocês agora, tá bom? Então, vocês querem acompanhar aí? Graças a Deus, né? Chegaram aqui, ó, muitos amigos, né? Novos. Está faltando aí hoje, tá faltando em torno de 17 amigos aí para completar 3K. E quando eu respondi essa hashtag, né, eu participei desse desafio, eu não tinha nem 1000 inscritos ainda, eu acho que ainda estava bem longe disso, tá? Então, gratidão, né, por estar chegando aí aos 3K. E dessa forma, né, sendo desafiada mais uma vez, os amigos que chegaram aqui novos, né, no meu canal, não vão precisar buscar lá em março para ver esse vídeo, não. Vão ver as minhas respostas agora. Então, vamos acompanhar todas as perguntinhas que eu respondi? E, ó, não pule o vídeo, tá bom? Assistam tudo bem direitinho. E lá no final, eu vou desafiar, não 4 pessoas aí, não 4 amigas, como eu mencionei aí, não, tá? Eu vou desafiar 2 amigas muito queridas, muito mesmo. Mas eu só vou falar depois, no final. Então, vamos lá acompanhar a esse lindo vídeo. Consiste esta hashtag? É responder a 10 perguntinhas, todas relacionadas ao crochê e à minha vida. Então, ó, eu já vou dar início aqui respondendo a essas perguntas. E fiquem aí, observem tudo atento. E lá no final eu vou desafiar 4 amigas. 4 amigas que também terão que responder a essas tais perguntinhas. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Deixei tudo anotadinho. Com quantos anos você aprendeu o crochê? Então, eu já falei aí em alguns vídeos, né, em lives, que eu aprendi a fazer o crochê por volta dos meus 7 anos.
aprendi sozinha, tá bom? Eu não me recordo de ter visto ninguém, tá? Nessa época aí, eu tô com 42 anos, então assim, há 35 anos, não tinha essa história de internet, né? Essa facilidade que hoje nós encontramos. No máximo tinha ali revistas, né? Que ensinava a fazer os pontos, tudo mais. Mas eu não tinha revista, tá? Não tinha acesso a revistas. Então assim, eu não me recordo de ter visto ninguém, tá, crochetando, mas eu sei que eu aprendi, eu me recordo até mesmo do dia que eu aprendi, tá? Foi um dia assim de inverno, assim, tava eu com a minha tia e mais umas 2 crianças ou 3, a minha tia é 3 anos mais velha que eu, e eu achei na rua meia agulha, de verdade, uma agulha de crochê quebrada ao meio, tá? Então foi com a metade de uma agulha que eu aprendi a fazer o crochê. Eu arrumei barbante, aqueles barbantes que se usava para amarrar pão, tá? Quem é mais aí, tem um pouquinho mais de idade, deve lembrar, né, que os pães eram embalados e amarradinhos com barbante. E foi assim, eu comecei a fazer trancinhas, tá? E treinava também com o próprio dedo, desse jeito aqui, gente, ó. Pegava assim, ó, olha como dá. Ó, tá vendo? Calma aí, deixa eu só mostrar, né, já que eu falei que fazia, né? ó. Você fazendo assim, você faz a trancinha. Claro que, a famosa correntinha, né? Claro que ela fica bem maior, não é mesmo? Porque você não tá manuseando a agulha. Mas enfim, olhem aqui. Dá pra fazer. Era isso que eu fazia. Dessa forma aqui, eu aprendi a fazer as trancinhas e já achava assim, nossa, já sei crochetar. Mas assim, isso com 7 anos. Aí com 8, eu conheci uma amiga, né? Ela é amiga, assim, da família até hoje, tá? A Márcia. E ela foi quem me ensinou a unir os pontos, a passar de uma carreira para outra, o que seria ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo, tudo isso, a contar os pontos, tá? Porque eu fazia assim, né? Do meu jeito, do jeito que eu achava que estava certo, achava lindo, né? Mas não é assim. Mas para quem está iniciando, né? Uma correntinha já é, né, motivo de muita satisfação. Enfim, então eu aprendi aí, eu digo que em volta aí dos 7 e 8 anos, tá bom? Vamos lá. Alguém te ensinou a fazer o crochê? Então, eu acabei já respondendo essa pergunta, não é mesmo? Eu aprendi sozinha os primeiros pontinhos, tá? Como eu falei, né? A trancinha, né? Toda desengonçadinha ali, mas eu aprendi sozinha. Mas aí os pontos mesmo, né? Como contar tudo mais, foi a Márcia, tá bom? Ó, beijo pra Márcia Regina. Qual foi a sensação de fazer a primeira peça? Então, vamos lá. Quando eu fiz aquela trancinha lá, toda desengonçada, com a própria mão e também utilizando aquela metade de agulha, eu fiquei muito feliz, tá? Eu lembro que eu fiquei, assim, muito feliz. Eu usava aquela trancinha, eu fiz, assim, uma trancinha quilométrica, sabe? E eu usava ela pra botar na cintura, fazer de cintinho, amarrar no cabelo. Eu era muito criança, né? Com 7 anos. Então, assim, eu usava aquela trancinha ali por muitas vezes, assim, né? E foi um motivo de muita satisfação, tá? Mas, assim, vamos falar, assim, propriamente uma peça de crochê, aí foi por volta dos 8 anos, tá? Depois que eu conheci a Márcia, que ela me ensinou tudo mais, o que aconteceu? Eu já falei também aqui, né, de outras vezes em live, em vídeo, que eu sempre fiz crochê com fins financeiros, tá? Então, assim, desde pequena eu comecei a trabalhar e foi exatamente com o crochê. Só um minuto. Então vamos lá. Por volta dos 8 anos eu comecei mesmo a montar as minhas peças, né, de crochê. Na época a gente não falava assim, as pessoas não falavam em suplar, né? Falava-se em toalhinhas. Então existia muito, assim, montar jogos assim, com uma toalha maior, né? E outras 4 ou 3 menores, tá? Então se usava uma maiorzinha para o centro, assim, da mesa, tudo mais, e outros menores em que as pessoas espalhavam pela casa, em estantes, né, onde quisesse, né, utilizar. Hoje a gente enxerga aí essas toalhinhas como os suplais, né, mas antigamente se falava jogo de toalhinha, né, composto por 5 peças, 4 peças. Então, assim, foi nessa época aí, tá, de 8 anos que eu comecei a montar, né, esses jogos e vender. Tá bom? Então, assim, eu me senti muito feliz, porque através do meu trabalho, eu já conseguia, né, faturar aí uma graninha. Qual a peça mais difícil de aprender? Deixa eu ver.
Olha, eu não sei, assim, estipular uma peça difícil de aprender, porque graças a Deus, tudo que eu me disponho a aprender, eu consigo, tá? Então, assim, né, tem peças até que requer mais detalhes, né, mais tempo, mais dedicação, mas no final eu consigo. Então, mas como tem que responder uma, então eu vou colocar aqui, que eu já venho falando dela também, né, que é os jogos de banheiro de coruja, tá? São essas peças aí, tá? Do que compõe aí o jogo de banheiro. Por quê? Gente, o corpinho da coruja eu acho que não é difícil não, mas o que deve pegar para fazer, que deve se tornar assim um pouco mais difícil, né? São aquelas partes assim dos olhos da coruja, sabe? Eu acho que se torna um pouquinho mais difícil por ser pontinhos fechados, né? Todo composto de ponto alto ou ponto baixo. Acho que fica mais ou menos assim, né? Ó, essa parte aqui, tá vendo? Então, se você fazer um círculo assim, totalmente... Então, respondido aí sobre a peça assim, que seria mais difícil, eu acho que no momento seria esses jogos de banheiro de coruja, tá bom? Então vamos lá. Qual a peça que você só faz pagando bem? Eu acho que vestuário, tá? Eu acho que vestuário, assim, de forma geral, tá? Porque eu vejo, assim, que a minha produção, ela é muito mais rápida produzindo moda casa, tá? Tapetes, supplies, né? Jogos de banheiro, de cozinha, enfim. Quando se trata, assim, de vestimenta, eu já fico um pouquinho travada, porque esbarra aí na questão do manequim, entendeu? Cada pessoa veste um tamanho diferente e tal, isso aí me incomoda um pouco. Então, se for para escolher assim, uma peça eu faço, mas se me pagar legal, seria vestuário, tá bom? Qual peça mais difícil de vender? Ai, Jesus! Bom, estamos aí passando aí por uma fase, né? Eu, pelo menos, né? Eu digo de mim, estou aí passando por uma fase aí onde eu não estou vendendo muitas coisas, tá bom? Mas eu acho que se for para eleger uma peça assim bem difícil de vender, eu acho que seria aqueles jogos de banheiro bem completo, sabe? Bem completo. Um jogo aí com 4 peças, 5 peças, composto desse jeito. Capa da descarga, tampa do vaso, os 2 tapetinhos do chão e mais o porta-papel. Não adianta fazer assim esse jogo completão, que eu acho que vai dificultar na hora da venda, porque o valor vai ser mais elevado, entendeu? Por ser 5 peças. Então eu acho que fica aí, tá? As outras peças eu acabo que tem uma facilidade para vender, tá? Claro, explicando, né, que por essa fase aí que estamos passando está difícil, mas eu consigo vender, tá bom? Explique o início da sua trajetória no crochê. Então, esse início aí tá esbarrado lá, né? Ele se encontra na primeira pergunta aí, que é com quantos anos eu comecei a fazer e tudo mais. Eu já disse que foi aí por volta de 7, 8 anos, né? Mas aí como que o crochê entrou na minha vida mesmo, né? Foi justamente pelo lado financeiro, tá bom? Eu não vou mentir dizendo que foi porque, foi por outros motivos, sendo que não foi. Foi justamente pelo lado financeiro, tá? Eu precisava, mesmo com 8 anos, eu já entendia que eu precisava ter um dinheiro, né, para custear os meus estudos, tudo mais. Eu já tinha essa compreensão desde 8 anos de idade, né? A questão de merenda, de passagem, tudo mais. Então, assim, eu investia nisso. Tá? Eu investia nesses joguinhos aí de crochê, de 5 peças. Então foi desse jeito que o crochê entrou na minha história, na minha vida, tá bom? E de lá pra cá, né, eu não parei mais de fazer crochê. Teve tempos, né, em que eu trabalho com outros artesanatos, então assim, teve tempos que eu priorizei outros artesanatos. Mas o crochê sempre fez parte da minha história, da minha vida, desde que eu me entendo por gente aí, por 7, 8 anos de idade. Vamos lá. Hoje, como você vê o crochê na sua vida? Então, hoje o crochê tá como a minha fonte de renda principal,
tá bom? Eu realmente estou aí investindo nesse trabalho, no crochê, tá? No ateliê, nas compras de barbante, nas produções. Porque o meu trabalho hoje, tá? Falando em março de 2021, hoje o meu trabalho é o crochê. Então, assim, eu tento, né, retirar do crochê uma renda para estar ajudando, né, na questão financeira mesmo de dentro de casa, né, eu e meu esposo e tudo mais. Então, assim, o crochê está fazendo parte da minha vida hoje como uma renda principal, tá bom? Você já fez alguma peça que quando ficou pronta, você não acreditou que havia feito? Assim, gente, a maioria das peças que eu faço, quando eu termino, eu me encanto, tá? Pouquíssimas foram as vezes que eu fiz uma peça e que no final eu falei assim, ai, não gostei. Por quê? Porque no decorrer da produção, se eu já não estou ali satisfeita com alguma coisa, eu já mudo. Mudo a cor, mudo o ponto, entendeu? Então, assim, para que no final eu fique satisfeita com a minha produção. Mas, já que é para eleger uma peça, né, eu vou eleger o jogo de melancia, tá bom? O jogo de melancia, aquela passadeira grande, né, com 2 tapetes. Por quê? Porque eu fiquei meses, tá? Eu acho que 3 ou 4 meses esperando a bendita cor vermelha chegar, tá? Consegui comprar ano passado para produzir esse jogo. E quando eu fiz, eu não fiz apenas um, eu fiz logo 2 jogos de uma vez só. E depois que eu vendi os 2, eu fiz mais 2, tá? Mais 2, mais 3. Então, assim, e se fizesse hoje, eu também elegeria ele, tá? Porque realmente é um jogo, assim, muito bonito, que fica com uma aparência maravilhosa, sabe? Aquele jogo que, pá! Entendeu? Você mostra para a cliente e ela gosta muito. Então, eu elejo esse jogo de melancia, tá bom? Hoje, falando de hoje, quantos anos você faz crochê profissionalmente? Desde os meus 7 anos. Então, tirando 7 aí que eu fazia somente trancinha e tudo mais, desde os meus 8 anos, tá bom? Eu já vou fazer 43 anos, então já tem aí, ó, 35 anos que eu faço o crochê profissionalmente, ou seja, com fins lucrativos, tá bom? Com fins financeiros. Meus amores, foi fácil, né? Foi fácil, tá? Responder essas perguntas, porque eu vivo realmente o artesanato, eu vivo o crochê, tá? Ele faz parte aqui da minha vida, da minha casa, eu tenho crochê na minha casa, ó, utilizo. Então, assim, é muito fácil falar do que a gente faz e do que a gente gosta, tá bom? Espero que vocês tenham aí compreendido todas as respostas. Vocês podem deixar aqui, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui os seus comentários, as suas perguntas, que eu terei muita satisfação em respondê-las, tá bom? Então, meus amores, vocês gostaram? Ficou bem legal, né? Vocês viram aí, ó, que eu caprichei aqui, ó. Eu procurei aí o mesmo vestido, o mesmo brinco, para dar continuidade aí ao vídeo, correto? Então, preparei aqui tudo com muito carinho, tá bom? Aqui, ó, não é feito de qualquer jeito, não. E eu agora vou desafiar 2 queridonas aí. Uma eu já tive resposta, assim, de imediato. E a outra, vai ser surpresa. E não sei não, ó. Não sei nem se ela já foi desafiada nessa hashtag aí, mas eu acho que ela vai aceitar, ainda que ela já tenha sido desafiada, ela vai ter que dar o jeito dela e fazer aí, ó, sei lá, né, reeditar o vídeo, assim como eu fiz, e aceitar. Eu não vou receber aí um não como resposta, não. Mas eu acho que não vai precisar disso, não, tá? Então, ó, a primeira amiga aí que eu vou desafiar, e essa amou, tá? Quando eu perguntei, ela já respondeu, ai, que legal, oba, botou coraçãozinho e tudo, que é a nossa queridona Lorena. Aí, Lorena, chegou a sua vez aí de responder aí a esse questionário, e assim nós iremos conhecer mais de perto, né, mais intimamente, como surgiu aí o crochê na sua vida, tá bom? Então, quem é a Lorena? É a Loren, né, aquela queridona do ateliê Loren Crochê, tá bom? E a minha segunda desafiada, tá? É uma amizade recente, porém, eu acredito, assim, muito verdadeira, né?
Ai, gente, eu já me apaixonei por ela, já sou apaixonada por ela, pelos trabalhos dela, pelo jeitinho que ela faz os vídeos dela, enfim. Não vou aceitar não como resposta, que é a Jo Nazário. Já estou rindo, porque eu perguntei para ela e mandei áudio para ela, só que ela não viu, gente. Ela não viu a tempo de eu editar esse vídeo, de vir aqui gravar. Então, ó, eu vou lançar aí o desafio aí na mão dela, tá? A Jo Nazário vai ser a minha segunda desafiada, tá? E eu tenho certeza que ela vai aceitar, ainda que ela já tenha sido desafiada, ela vai ter que dar o jeito dela lá. Ó, Jo, tá aí nas suas mãos, tá bom? Então é isso, eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? O link da idealizadora da hashtag. Vou deixar o link do canal da Dani Crochê, tá bom? Que foi ela quem me desafiou. Ela fez a mesma coisa comigo, né? Ela falou: Lu, eu já sei que você já fez, já participou, mas não quero saber não, tu vai ter que agora ser desafiada por mim. Então vou deixar aqui, ó, na descrição o link dessa amigona, a Dani Crochê, que me desafiou, e vou deixar o link do canal dessas maravilhosas aí, que é a Lorena e a Jo Nazário, tá bom, meus amores? Então, ó, confiram aqui na descrição. E muito obrigada por ter assistido aí até o final. Deixa o joinha para mim e comentem aí bastante, que eu vou amar ler todos os comentários de vocês. Beijos e até o próximo desafio. Ó, estou aqui, hein, para ser desafiada mais e mais. Tchau, tchau!